E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Essa semana estamos iniciando o volume 7 do PET. Se ficar alguma dúvida, é só me chamar lá no chat do aplicativo Conexão Escola. Essa semana o PET traz o pensamento político de Platão. Para entender a teoria política de Platão, é preciso entender o conceito de tripartição da alma. Por quê? O Platão ele vai relacionar as partes da alma com as classes que compõem o estado ideal. Então, o que ele vai dizer? É que o ser humano possui 3 almas: a alma concupiscível, a irascível e a racional. Sendo que em cada indivíduo, uma alma vai estar mais aflorada que a outra. O que é a alma concupiscível? É aquela que está situada no baixo ventre, ela é responsável pelas necessidades elementares e aquele indivíduo que tem essa alma mais aflorada teria como virtude a temperança. A segunda alma é a alma irascível, ela está situada no tórax, é responsável pelos impulsos e afetos, e aquele indivíduo que tem essa alma mais aflorada teria como virtude a coragem. A terceira alma é a alma racional, ela está situada na cabeça, é responsável pela razão, e aquele indivíduo que tem essa alma mais aflorada teria como virtude a sabedoria. E aí ele dizia o seguinte, que a sociedade ideal seria aquela em que cada indivíduo vai contribuir de acordo com a sua habilidade. E a sua habilidade vai estar relacionada ao tipo de alma que o indivíduo tem mais aflorado. Então, aqueles indivíduos que têm a alma concupiscível mais aflorada seriam os produtores, que seriam aqueles responsáveis pela base econômica da sociedade. Seriam os camponeses, comerciantes, artesãos, etc. A segunda classe seria aquela dos guardiões. Seriam daqueles indivíduos que têm a alma irascível mais aflorada. Esses indivíduos seriam os responsáveis pela segurança da cidade. Então, seria o que hoje a gente chama de segurança pública, né? Seriam os soldados que cuidavam da defesa da cidade. E o terceiro grupo são daqueles indivíduos que têm a alma racional mais aflorada. Esses aí, então, seriam os governantes. Por quê? Nessa república, quando fosse detectado que um indivíduo ele tenha habilidade, né, do raciocínio abstrato, né, esse indivíduo seria selecionado para estudar filosofia. E aí ele estudaria filosofia até os 50 anos. Então, estudando até os 50 anos, então esse indivíduo saberia então o que é a ideia do bem e o que é a ideia de justiça. Então ele estaria apto então a governar, seria o rei filósofo, né? Então, para ser governante aí nessa sociedade ideal, segundo Platão, teria que ser aquele indivíduo que conhece o bem e a justiça, que seriam aqueles filósofos que estudaram até os 50 anos. Sobre as formas de governo, Platão vai dizer que existem 5 formas possíveis de governo: a timocracia, oligarquia, democracia, tirania e sofocracia, sendo que a única ideal aí é a sofocracia. A timocracia, timo aí do grego, significa honra ou glória. Então, é aquele tipo de governo que é exercido por alguém que recebeu alguma glória ou honra por ter sido ou caçador ou soldado, etc. A segunda forma de governo aí, oligarquia. Oligar é poucos, arquia é governo, né? Então, governo de poucos. É aquele governo em que
segundo Platão aí, esse governo aqueles poucos vai manter privilégios de poucos. Então, é o governo dos ricos para os ricos. E aí isso vai perpetuar a desigualdade social. Aí Platão vai dizer que é uma forma ruim de governo, né? Assim como a democracia também é uma forma ruim. Depois vem a democracia. Demo é muitos, cracia é poder. Então, poder do povo, né? Poder de muitos. Para Platão, esse tipo de governo, ele nasce da revolta contra o governo oligárquico. Então, é a tomada de poder das mãos de uma minoria para um grande número de pessoas. E aí ele vai dizer que esse tipo de governo desse tipo de governo vai surgir um caos social, porque é fundado no excesso de liberdade. Por quê? A maioria do povo não tem o conhecimento. Então, se não tem o conhecimento, não sabe como governar. Então, é uma forma ruim de governo. E aí, desse tipo de governo, a sociedade vai se transformar num caos social. E aí, por isso, vem a tirania para tentar colocar ordem na sociedade, né? Então, uma tirania, o governo de um tirano, né? Que vai tentar colocar ordem aí pela violência, né? E aí Platão vai dizer que todas essas formas de governo aí são ruins, porque nenhuma delas é fundada no bem e na justiça. E aí ele vai dizer que a única forma ideal de governo, então, seria a sofocracia. Então, sofos aí do grego sábio, cracia poder. Então, poder dos sábios, ou seja, aquele governo exercido pelos filósofos, né, por aqueles que estudaram a filosofia até os 50 anos, né, como já foi dito aí. E esses aí, então, já têm o conhecimento do bem e da justiça, então eles são aptos a governar. Então, a sofocracia, para Platão, é a única forma ideal de governo. Vamos agora para as atividades. Questão 1. Platão. A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Os argumentos de Platão, filósofo grego na antiguidade, evidenciam uma forte crítica à letra A, oligarquia, letra B, república, letra C, democracia, letra D, monarquia, letra E, plutocracia. Resposta correta aí, letra C, democracia. Embora ele faça crítica a outras formas de governo também, mas o texto aí está se referindo claramente à democracia. Questão 2. O mundo grego, no século IV a.C., era marcado por uma estrutura de cidades-estado dispersas pelo território helênico. Essa fragmentação política levou os filósofos a procurarem estabelecer uma ideia sobre as formas de governo que fossem as mais adequadas. Entre essas ideias, pode-se destacar: letra A, a democracia racial defendida por Demócrito. Letra B, a oligarquia comercial defendida por Sócrates. Letra C, a aristocracia rural defendida por Heráclito. Letra D, o governo dos filósofos defendido por Platão. Letra E, monarquia absolutista. Então, a alternativa correta aí, letra D, o governo de filósofos defendido por Platão, também chamado de sofocracia.
Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida é só me chamar lá no aplicativo Conexão Escola. Tchau, tchau e até a próxima.